Temos que sonhar? Temos. Temos que permitir que as nossas emoções também... também não vamos nos transformar em gelo, né? É impossível. As emoções, elas precisam ser gerenciadas. Elas não podem ser... É impossível você dizer que agora não vão mais me emocionar. Nós somos seres emocionais. Porque cada vez mais a ciência progride nesse sentido de explicar que, no fundo, nós somos seres emocionais que tomamos decisões por fatores emocionais e que depois justificamos pela razão. O fato é que nós não podemos simplesmente deixar que as emoções nos dominem, nos tomem, nos seguem. E essa consciência sobre as emoções, e aí você comentou sobre o diário emocional, é muito importante, porque tem gente que nem sabe nem dizer o que está sentindo no momento. Não é ensinado. Se é raiva, se é tristeza, se é medo, se é descontentamento, se é alegria. Essa clareza é muito importante. Compartilhe com a gente aqui nos comentários o que você está sentindo agora ao ver esse vídeo, ao assistir essa aula, esse bate-papo. Né? Compartilhe. E é importante compartilhar isso, Fábio. É óbvio que você só compartilhará os seus sentimentos, porque isso está partindo de dentro de você, é muito íntimo, com pessoas da sua confiança e com pessoas que te elevam. Fuja de quem te coloca para baixo, de quem é tóxico, de quem te deixa se sentindo mal, passando mal. Essas pessoas não vão te levar a lugar algum. Mas confie nas pessoas, tenha um diário emocional e passe a entender, né, a escrever os seus sentimentos e a identificar os seus sentimentos. Quando que você fica triste? Em que momento? Quem te deixou triste ou o que te deixou triste? E pense o seguinte, isso está me deixando triste. É razoável? O motivo é razoável? Né? Você fez algo para gerar todo esse sentimento? Como você está se sentindo? É justificável, afinal de contas? Ou é um problema da outra pessoa? Aí entender a fundo essas emoções, né? É um desafio. Precisa de um estudo, né? Um estudo de si mesmo. Exatamente. Então nós temos primeiro a metas bem estabelecidas, que eu acredito que tem a ver com autoconhecimento, isso, com realmente ter claro onde eu quero chegar. Segundo, autoconsciência, que tem a ver com o domínio das emoções, e aqui tem também a questão do medo, né? Como que a gente trata o medo aqui, as pessoas têm uma percepção muito negativa do medo, mas o medo ele pode servir como um alerta. O medo nada mais é do que um sinal te dizendo, seja precavido, seja cuidadoso, porque quando a gente nasce, Shimon, você sabia que a gente tem apenas um único medo? Você sabe qual é esse medo? Medo de cair. Olha. Como nós somos muito frágeis como ser humano, o ser humano ele vem equipado de fábrica, vamos dizer assim, né? Pela inteligência superior, com medo, para que a gente possa se proteger de morrer. Então ele é muito importante para a preservação da espécie. Então não é problema ter medo. O fato é, o que a gente faz com esse medo? Como a gente lida com o medo para não deixar que esse medo paralise e não deixar que a gente avance e progrida. Tá? Eu conheço muitos perfis de pessoas que me procuram com medo. Medo de coisas simples da vida. Medo de falar em público. Medo de falar medo de gravar um vídeo. Medo de... Fábio, medo de sonhar e medo de dizer ao outro o que ele pensa. Existem pessoas que vivem acuadas num cantinho com medo da reação das outras pessoas. Mas o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que o fulano vai pensar de mim? Vai acabar a nossa amizade, então é melhor eu ficar quietinho no meu canto, né? Medo de expressar os seus sentimentos, né? Medo. E o medo impede que aquele indivíduo viva. E viva uma vida boa, porque ele tem medo. Né? Não é só o medo de avião, medo de algum bicho. Não. São os medos emocionais e medo de outras emoções. Medo de se relacionar. Né? Alguém que se relacionou, foi um desastre o primeiro relacionamento, então ela desenvolve esse medo de se machucar novamente. Não, foi muito sofrido, eu não quero de novo.
Só que ao mesmo tempo, ela chora porque ela queria ser amada novamente, mas não permite o amor porque tem medo. Acontece que a gente só aprende justamente se machucando. Se machucando, né? É quando vai pôr o dedinho na tomada, você leva um choque, e quando você põe o dedinho ali perto do fogão, queima o dedinho, você vai entendendo. O ser humano é assim, ele aprende, na maioria das vezes, pela dor, porque ele prefere, né? A dor é pedagógica. A dor é pedagógica, então você vai entender que ao negociar com uma pessoa que você não conhece muito bem, você corre um sério risco de ser passado a perna. Justamente, o medo ele vai servir como esse grande alerta para que a gente possa realmente tirar o melhor das relações e não se machucar novamente, não ser talvez tão ingênuo, a gente ter alguns cuidados ao ali lidar com aquela situação que seja para que ela não seja repetida. Porém, o medo ele não pode nos travar, não quer dizer que porque eu tive problemas no passado de relacionamento que toda a minha vida está fadada a ser uma eterna repetição. Eu preciso aprender com esse medo, preciso aprender com essas emoções. E eu vejo que as emoções, elas são grandes portais, as emoções e os sentimentos são grandes portais para que a gente possa olhar para dentro e possa curar coisas dentro da nossa vida. Mas aí precisa da autoconsciência, como você falou. E a autogestão. Controlar os seus impulsos e comportamentos. Uhum. Né? Eu vejo muitas pessoas talentosas, talentosíssimas, mas ela não consegue aproveitar o seu talento para produzir aquilo que a colocaria num outro nível. Uhum. Ela poderia muito melhorar de vida, mas ela não tem controle, ela não tem gestão. Existe também aquele perfil impulsivo, né? Que ele se empolga com o negócio e ele vai a todo custo, custe o que custar, ele faz o que deu na telha e depois nós vamos ter que nos virar com as consequências. Só que você não consegue ficar fazendo isso a vida toda, porque o desgaste é muito grande, né? As perdas materiais, emocionais também são muito grandes. Então, ter um autocontrole dos seus impulsos, dos seus comportamentos, né? Como me comportar? Porque nós também não podemos imaginar que o nosso relacionamento será o mesmo com todas as pessoas. Essa questão que você está colocando, Shimon, realmente é muito importante, porque a gente vê um cenário a respeito de doenças mentais crescendo cada vez mais. Ansiedade, burnout. Para quem não sabe o que é burnout, é o esgotamento físico e mental. Então, quando você colocou essa questão de autocontrole, autogestão, isso tem a ver com se perceber e entender os próprios limites para não chegar em casos extremos de ter que ser afastado, por exemplo, pelo burnout. Hoje, para você ter ideia, o Brasil é o segundo país em número de casos de afastamento no trabalho devido a burnout. Só perde para Japão. Caramba. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Foi considerado o país mais ansioso do mundo, e muito se deve à forma como as pessoas têm tratado a questão de saúde mental, limites, autogestão. Porque eu venho de uma cultura que falar sobre saúde mental era coisa de fresco. É frescura. É golpe. Tá fazendo corpo mole. É coisa de coach. É fraco. Então, a gente precisa saber os nossos limites e precisa saber perceber, saber dar pausas. E aí, o que eu vejo é o caminho do meio. Nós precisamos tratar a questão do nosso desempenho também com um olhar mais de equilíbrio. Com um olhar assim de, cara, eu posso realmente ali dar meu máximo, realmente me esforçar, mas eu entender os meus limites. Que isso não custe a saúde de outras pessoas e nem a minha própria. O ócio também faz parte de um autogerenciamento. É um equilíbrio. Né? Por isso que é necessário ter metas na vida. Sem as metas, você vai ficar alucinado porque você está fazendo demais, ou você vai estar inerte, não fazendo nada, esperando alguma coisa sair do céu. Agora, cair do céu. Agora, com uma meta clara, você sabe, eu tenho que trabalhar tantas horas, eu tenho que produzir aqui, ali, tantos dias, e nesse determinado horário, nesse determinado dia eu vou cuidar da minha saúde física, depois nesse outro horário eu vou cuidar da minha saúde emocional,
vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar do meu pet, eu vou me divertir, eu vou ler um livro, eu vou estudar, porque isso também tem que estar dentro do seu dia a dia, a evolução, eu vou ver as notícias do mundo. Ok, tudo isso tem que estar dentro da nossa rotina, mais uma vez, inclusive o ócio. O momento de você descansar a sua mente, descansar o seu corpo, descansar de você mesmo.